Respiração. O hálito de Deus e do antideus. Qual o significado da palavra respiração? É repetir a ação do fogo, pir, de pira. Então respire para não pirar. Faz todo um sentido. Mas se você não respirasse, você mal saberia que existe energia. Seria impossível. Você não conceberia um plano vital. Mas esse plano que estamos agora conversando é um circuito fechado. É material etérico. Enquanto em dimensões um pouco mais sutis, muito próximas daqui, porém ainda mais elevadas, temos o astral mental, que é outro circuito fechado, que se comunica só entre eles. Como você saberia que existe esses planos se você não dormisse, saísse da forma física por alguns momentos, no fenômeno do sonho, através do sono? E como você saberia que existe um plano etérico compartilhando o plano material se você não respirasse? E o que faz você evidenciar sem dormir que existe um plano emocional e um plano mental? São pequenas respirações chamadas emoções e pensamentos, que não são daqui. E por que você não vê uma emoção? Por que você não vê um pensamento? Porque a única coisa que você pode ver aqui é a ação da luz, respiração. Vamos entrar na questão da consciência. Por que não vemos a consciência? E ora, como diz a epigenética aqui do mundo, né, as ciências mundanas, que dizem que um ambiente pode, né, moldar o caráter, inclusive a genética. Outros, né, há muita controvérsia, dizem que não, que a genética é intacta. O espiritualista já entende a genética. Ele entende os bastidores, mas não pode falar porque não está dentro da cartilha deles. Que é toda afinidade de alma é a genética. Você vai nascer naquela genética porque você é afim daquele que veio antes, o ancestral, e que vai antes. Mas a questão da consciência, por que você não vê a consciência, como você também muitas vezes não vê a inteligência de uma pessoa? A pessoa tem que agir na sua frente de forma espetacular para você achá-la minimamente inteligente. Ou tem que concordar com os seus conceitos para ser aprovado. Mas a consciência que está acima disso. Você imagina você estar na areia do mar. Você conhece o mexilhão, né? O mexilhão ele vai se enterrando, enterrando, enterrando. Chega um ponto, que eu me lembro quando a gente era criança, que a gente tentava encontrar o mexilhão para capturá-lo, porque é isso que o ser humano faz, né? Ele é uma fera intelectual. E a gente não encontrava, era tão fundo que a gente não encontrava. Então você imagina a consciência em você, o que ela pode fazer para se manifestar? Unicamente respirar. O que está respirando em você é um átomo, que atrai tudo para o meio de nós. Ele está no meio de nós, atrai tudo para o teu coração e para os teus pulmões. Os pulmões e o coração estão interligados, por isso que eles estão ali quase, né, coabitando, casados. Por quê? Por que o coração não está na barriga? Para alguns parece que ali está, né? Amam comida. Eu quero botar um parênteses aqui, o sentido da obesidade. E tem muito a ver com a respiração egóica. Aquele que não consegue atrair, né, tudo que ele queria fora, ele acumula dentro. Isso se torna uma doença não só de corpo, e sim de alma, que você vai ter que voltar para resolver. Talvez até passar fome para entender. É difícil de falar essas coisas, porque as pessoas, né, levam como se a gente estivesse falando contra o carnaval estando numa passarela. Porque é isso, nós estamos na passarela do carnaval. Então quem se levantar contra qualquer coisa, questionar, vai ser julgado que está julgando. Então é bem difícil, né, você despertar em meio a um sono completo de consciência chamado ser humano.
Mas vamos lá de volta para a respiração, que é o ponto central do nosso assunto de hoje. Todo átomo, ele pulsa, ele atrai e repele. Só que o átomo no coração, ele está tão dormindo quanto o Criador. E veja, se o Criador não dormisse no sono de Pralaya, ele jamais evidenciaria que dele, do seu hálito, da sua respiração, surge criação. Então, olha a importância do sono, inclusive a nível divino, que é onde você se liberta de si mesmo e se reconhece, para você saber que tem uma alma, que tem um corpo separado dela. E essas coisas só se manifestam através da respiração. Por exemplo, pegue um átomo uníssono e coloque numa pedra, ela também vai respirar. Horas, mas as pedras não respiram? Claro que respiram. Não te recomendam tirar os calçados e pisar sobre a terra? O que é energia telúrgica, energia da terra, senão a respiração da terra, da pedra? Então, portanto, ela está tão viva quanto você. Quando você coloca um átomo uníssono que atrai e repele, um solve coagula universal, dentro de uma planta, um ser do reino animal, vai acontecer o que chamamos em ciência de fotossíntese, que eles não compreendem a fundo. E no animal e no hominal vai acontecer o fenômeno que a gente conhece como respiração, né? O metabolismo. Até chegar a um ponto que não se precisa mais respirar. Mas enquanto estivermos pensando, sentindo e agindo, temos que atrair, né? Roubar, até tem o sentido de roubar, né? Por que roubamos uns dos outros? Por que enganamos? Por que mentimos? Isso é uma distorção de coisas lá do cosmos. Imagine isso que o cientista estuda, né? Está obcecado por um assunto que é os buracos negros. O que o buraco negro faz? Ele rouba a matéria, ele destrói, ele pega tudo para ele. Será que isso aí também é um pecado? Claro que não devemos levar a ponta de faca, né? Fazer que nem caneta e papel que aceita tudo, mas para você entender como chega no micro tudo que está acontecendo lá no macro. E o que acontece entre essa polaridade, inclusive de Deus, né? O hálito do Deus e o não Deus, que um está respirando o ar do outro. Enquanto isso não se unificar, esse homem deixar de ter esse cérebro bilateral, em que julga tudo, está dependendo de nós como isso vai terminar. E os pensamentos? Muitas vezes você já se deteu com os pensamentos, que eles são tão densos, eles só se mostram aqui com enxaquecas, com preocupações, e você tenta tatear seus pensamentos, mas às vezes ele se densifica tanto a realidade física, acreditando que a realidade física é objetiva, que você vê os pensamentos. Já me aconteceu de olhar para a parede e os pensamentos estar tão pesados em mim, que a parede parece que cristalizava o que eu estava pensando. Muitas vezes se desmanchava diante de mim, e as coisas ficando muito vivas para o passado, para o futuro, até que eu pensei, eu não vou mais pensar, eu vou cortar esse fluxo, porque um dia as 4 coisas vão se desfazer, sobrando apenas a trindade do saber. Paz e vencel a todos.